Tratamentos tópicos para psoríase do couro cabeludo. Projeto Iniciação aos Fundamentos Científicos 4. Ana Gabriela Camargo, Vinícius de Oliveira Moraes, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Todos sabemos que a caspa, chamada dermatite seborreica, é muito comum em diversas pessoas. Mas você já observou que algumas pessoas apresentam mais sintomas que somente a descamação esbranquiçada do couro cabeludo? Muitas dessas pessoas, além das casquinhas tão incômodas, apresentam também lesões vermelhas, que coçam, que podem melhorar com a ação do sol e piorar em momentos de estresse. O que essas pessoas não sabem é que, na maior parte das vezes, elas não estão com uma simples dermatite, mas sim com uma doença muito comum na população chamada psoríase. Hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre essa doença, sua manifestação no couro cabeludo dos pacientes que a apresentam e, principalmente, como os estudos atuais indicam a melhor forma de tratá-la, já que, devido ao desconhecimento da doença, muitas vezes os pacientes acabam passando longos períodos de tempo fazendo uso de shampoos e medicamentos indevidos, até chegar ao ponto de ser impossível a convivência com as lesões. A psoríase é uma dermatose crônica, não contagiosa, caracterizada principalmente por lesões eritemato-escamosas. De causa ainda desconhecida, ela acomete igualmente ambos os sexos. Pode aparecer em qualquer idade, sendo mais frequente na terceira e quarta décadas de vida. A predisposição à doença é geneticamente determinada e diversos fatores têm sido implicados no desencadeamento ou na exacerbação dessa doença, como, por exemplo, traumas cutâneos de diversas naturezas, físicos, químicos, elétricos, cirúrgicos ou inflamatórios. O PICO. O PICO é um acrônimo que tem como objetivo facilitar a construção da pergunta de pesquisa a fim de orientar o método científico do estudo clínico e a busca por evidências. O P se refere à população a ser estudada. O I, à intervenção de interesse. O C, ao procedimento de comparação entre as entidades. E o O, o desfecho, o resultado. Dentro do estudo escolhido para ser discutido nesse vídeo, chamado Tratamentos Tópicos para a Psoríase do Couro Cabeludo, publicado em 2017, temos que o P seriam os indivíduos com diagnóstico clínico e histológico de psoríase. O I, a administração de medicamentos utilizados no tratamento de psoríase. O C, os corticoides tópicos versus a vitamina D versus os corticoides tópicos mais a vitamina D. E o O, a redução da gravidade da doença e efeitos adversos. O objetivo desse vídeo é explorar a literatura através da revisão em questão para analisar qual o tratamento é mais eficaz e seguro para a psoríase do couro cabeludo. Metodologia. A revisão sistemática escolhida incluiu ensaios clínicos randomizados e controlados de grupos paralelos, cruzados ou com Whipping Patient Design. Foram incluídos pacientes de todas as idades, com diagnóstico clínico ou histológico de psoríase do couro cabeludo. Foram considerados no estudo as seguintes comparações: 1. Tratamento com corticosteroides. 2. O tratamento com a vitamina D. E 3. O tratamento combinado entre corticosteroides e vitamina D. Os ensaios clínicos incluídos foram identificados até o dia 17 de agosto de 2015, através das seguintes bases de dados: a Cochrane, Medline, Embase e Lilacs. Os autores procederam ainda à identificação de ensaios clínicos adicionais através das referências bibliográficas dos ensaios já selecionados no estudo. Outcomes primários: 1. A redução da gravidade avaliada pelo clínico. 2. A qualidade de vida dos pacientes. E 3. Os efeitos adversos responsáveis pela suspensão do tratamento, como reações alérgicas graves. Já os outcomes secundários selecionados foram: 1. A redução subjetiva da gravidade da psoríase. 2. Os eventos adversos menores que não chegaram a motivar a suspensão do tratamento. E 3. O tempo livre de doença, ou a duração da resposta medida pela proporção de participantes que regressa aos scores basais durante o tratamento continuado ou após a sua descontinuação. Resultados. Foram incluídos na revisão 59 estudos, com um total de 11.561 participantes, tendo sido efetuadas 15 comparações entre os vários fármacos testados. A eficácia das intervenções farmacológicas foi avaliada pelos investigadores e/ou pelos participantes, através do número de participantes que respondeu ou resolveu totalmente as lesões. Nas comparações diretas entre os dois fármacos, os corticosteroides foram superiores à vitamina D.
A combinação de um corticosteroide com a vitamina D foi mais eficaz que o corticoide monoterapia. No entanto, clinicamente, esse benefício não se apresentou relevante. Essa combinação, corticosteroide e vitamina D, também foi superior à vitamina D isolada. Comparados entre si, os corticoides tenderam a ser igualmente eficazes e com um risco de eventos adversos semelhantes, independentemente da sua potência. Para além disso, parece não haver diferença entre a aplicação dos corticoides 1 ou 2 vezes por dia. O sistema GRADE. O GRADE é um sistema desenvolvido por um grupo colaborativo de pesquisadores que visa a criação de um sistema universal, transparente e sensível para graduar a qualidade das evidências e a força das recomendações. Ele é classificado em qualidade alta, sendo essa onde os investigadores estão muito confiantes de que o efeito verdadeiro se situa próximo da estimativa do efeito, qualidade moderada, onde os investigadores estão moderadamente confiantes na estimativa do efeito, o efeito verdadeiro provavelmente estará mais próximo da estimativa de efeito, mas há uma possibilidade de que seja substancialmente diferente. Qualidade baixa. A confiança dos investigadores na estimativa do efeito é limitada, ou seja, o efeito verdadeiro pode ser substancialmente diferente do efeito estimado, e qualidade muito baixa. Os investigadores têm muita pouca confiança na estimativa do efeito. O efeito verdadeiro é suscetível de ser substancialmente diferente do estimado. Em relação aos resultados, temos a tabela 1, uma comparação entre corticosteroides e vitamina D na psoríase do couro cabeludo. Em relação aos outcomes, o primeiro diz respeito ao número de participantes com resolução da lesão, havendo superioridade na utilização dos corticosteroides, com um risco relativo de 1,82 em um intervalo de confiança de 1,52 a 2,18, sendo a qualidade da evidência classificada como moderada. Temos também o segundo outcome, que diz respeito ao número de participantes que obtiveram resposta, avaliada pelo investigador, havendo novamente superioridade com a utilização dos corticosteroides, em um risco relativo de 2,09 em um intervalo de confiança de 1,80 a 2,41, sendo a qualidade da evidência classificada como alta. Por fim, o terceiro outcome diz respeito ao número de participantes que obtiveram resposta, avaliada pelo participante, novamente com superioridade com a utilização dos corticosteroides, com um risco relativo de 1,48 em um intervalo de confiança de 1,28 a 1,72, sendo a qualidade da evidência classificada como moderada através do GRADE. Indo do mesmo princípio, temos a tabela 2, uma comparação entre a terapêutica combinada, corticosteroide e vitamina D, e os corticosteroides na psoríase do couro cabeludo. Como outcome primário, temos o número de participantes com resolução da lesão, avaliada pelo investigador, havendo superioridade com a terapêutica combinada, em um risco relativo de 1,22 em um intervalo de confiança de 1,08 a 1,36, sendo a qualidade da evidência classificada como moderada. Como outcome secundário, temos o número de participantes que obtiveram resposta, avaliada pelo investigador, havendo novamente superioridade com a terapêutica combinada, com um risco relativo de 1,15 em um intervalo de confiança de 1,06 a 1,25, sendo a qualidade da evidência classificada como moderada. Como outcome terceiro, temos o número de participantes que abandonaram o tratamento por efeitos adversos, havendo superioridade com a terapêutica combinada, em um risco relativo de 0,88 em um intervalo de confiança de 0,42 a 1,88, sendo que foram avaliados 2.433 indivíduos em 3 estudos, sendo a qualidade da evidência classificada como moderada, apesar de que nenhum estudo especificou o efeito adverso responsável pelo abandono do tratamento. Em relação ao outcome quarto, temos o número de participantes que obtiveram resposta, avaliada pelo participante, com superioridade da terapêutica combinada, com um risco relativo de 1,13 em um intervalo de confiança de 1,06 a 1,20, onde foram avaliados 2.226 indivíduos em 2 estudos,
sendo a qualidade da evidência agora classificada como alta. Por fim, temos a tabela 3, uma comparação entre a terapêutica combinada, corticosteroide e vitamina D, e a vitamina D na psoríase do couro cabeludo. Como primeiro outcome, temos o número de participantes com resolução da lesão, avaliada pelo investigador, com superioridade do uso da terapêutica combinada, com um risco relativo de 2,28 em um intervalo de confiança de 1,87 a 2,78, sendo a qualidade da evidência classificada como alta. Como segundo outcome, temos o número de participantes que obtiveram resposta, avaliada pelo investigador, novamente com superioridade da terapêutica combinada, com um risco relativo de 2,31 em um intervalo de confiança de 1,75 a 3,04, sendo a qualidade da evidência classificada como moderada. Temos também o número de participantes que abandonou o tratamento por efeitos adversos, novamente com superioridade da terapêutica combinada, com um risco relativo de 0,19, em um intervalo de confiança de 0,33 a 1,36, sendo a qualidade da evidência classificada como alta, apesar de que nenhum estudo especificou o efeito adverso responsável pelo abandono do tratamento. Temos também o número de participantes que obtiveram resposta, avaliada pelo participante, novamente com superioridade da terapêutica combinada, com um risco relativo de 1,76 em um intervalo de confiança de 1,46 a 2,12, sendo a qualidade da evidência classificada como moderada. Entre outros resultados, temos que, comparados entre si, os corticosteroides tenderam a ser igualmente eficazes e com um risco de efeitos adversos semelhante, independentemente de sua potência. Os efeitos adversos mais comuns nos tratamentos tópicos foram a irritação, o prurido e a dor no local de aplicação, sendo que efeitos adversos em outros locais do corpo foram raros e provavelmente não causados pelas intervenções. As limitações no desenho e implementação dos estudos variaram consideravelmente entre os estudos incluídos, sendo que apenas 11 estudos explicaram claramente o método de aleatorização e apenas 4 relataram como foi ocultada a alocação, o que representa um risco potencial de viés de seleção. Em relação às implicações para a prática clínica, temos que os corticosteroides em monoterapia e a combinação de um corticosteroide com vitamina D são as alternativas que aliam uma maior eficácia a um menor risco de efeitos adversos. A combinação de corticosteroide com vitamina D possui benefício marginal quando comparado com corticosteroide em monoterapia e parece não existir diferenças entre a eficácia dos corticosteroides de potência moderada, alta e muito alta.